Podcast do Transporte. Podcast do Transporte conversa agora com Diego Silva, que é diretor operacional do BRT Rio de Janeiro. Diego, a gente sabe que o BRT do Rio passou por um processo agora recente de recuperação, inclusive de fortes investimentos do Estado que eu quero dizer no sentido de poder público, né? No caso, a Prefeitura do Rio. E a Prefeitura do Rio investiu bastante nisso. O que você pode falar hoje da operação do BRT? Os principais problemas foram superados? Não, sem dúvida, né? Bom, boa tarde, Alexandre, boa tarde, Roma. Sem dúvida, o salto que a gente deu, né, desde 2021, né, quando a gente fez a intervenção, a segunda intervenção da Prefeitura, né, 2019 já havia sido feito uma no consórcio, 2022 foi criada a empresa pública Mob Rio para operar, né, o sistema BRT, e a gente saltou de 120 ônibus que a gente tinha ali nesse período pós-pandemia, né, 2022, a gente ainda estava sob efeitos da pandemia, para uma frota hoje de 781 ônibus próprios, né, como você falou, investimento público direto, e mais 54 ônibus alugados, que a gente opera também algumas linhas alimentadoras. Então a gente tem uma frota hoje de 835 ônibus ao total, uma frota muito robusta como operação do Rio de Janeiro. E diferente de outros sistemas de transportes, inclusive do Rio também, a gente teve uma recuperação de demanda da pandemia, com incremento. A gente segue aumentando a demanda ainda, independente dos novos corredores, né? A Transbrasil foi inaugurada em 2024, mas a gente está recuperando ainda a demanda, né? Já recuperou a demanda pré-pandemia de 2019 e segue aumentando. Hoje a gente transporta 630 mil passageiros por dia, na média, dia útil, 9 mil viagens. Então, assim, hoje a gente saiu do desafio que era uma frota envelhecida, estações já... Quase sucateada, né? Sucateada, pode-se dizer sucateada, não tem a menor dúvida. Para o desafio hoje que é a operação em si, né? A gente tem planejar e operar 781 ônibus, 9 mil viagens, é um desafio muito grande. Então a gente até brinca lá dentro que, antigamente a gente operava com pouco ônibus, parecia que era mais simples do que é hoje. Então o desafio hoje é planejamento e operação, mas acho que, respondendo a tua pergunta, os grandes desafios daquela época foram superados. Hoje temos novos, né? E como é que a tecnologia tem auxiliado nisso? A gente sabe que vocês têm um contrato importante com a Optibus, né? Que é uma empresa importante nessa área de gestão operacional. Sim. Que isso melhorou na operação do BRT? Como eu falei, a gente tinha um planejamento basicamente feito em planilha Excel, né? Sendo bem sincero, na época que a gente tinha. E tabela de motorista. Exatamente, tabela, tudo arcaico, né? Isso já falando de 2021, 2022. Para a gente fazer esse salto hoje, para ter uma ideia mais um número, a gente tem 2 mil motoristas, né? 4 mil funcionários, 2 mil motoristas. A gente teve que utilizar ferramentas de planejamento, ferramentas de tecnologia, dentre elas a ferramenta da Optibus, para a gente ter um ganho de otimização, né? Porque a frota que a gente... Comprar ônibus não é tão simples, né? A gente foi comprando ônibus ao longo desse tempo, esses 781, mas a gente precisou planejar a operação deles, né? E a demanda foi superando, inclusive, as expectativas que a gente tinha lá atrás quando iniciou esse processo. Então, hoje, ter esse tipo de ferramenta de tecnologia para o planejamento quase que diário, né? Eu até estava usando como exemplo ali no painel, semana passada nós tivemos 3 dias de vendaval forte lá no Rio de Janeiro, mais de 100 km por hora. A gente teve que adequar em tempo real a uma mudança total da demanda. Então, esse tipo de uso de tecnologia, tanto para o planejamento de médio e longo prazo, que a gente utiliza a Optibus, mas também de curto prazo, criando cenários de plano de contingência, é fundamental para a gente manter a operação, dada qualquer ocorrência que a gente tem lá na cidade. Bom, a gente sabe que, além do investimento em ônibus, vocês também tiveram investimentos pesados em recuperação de estações, em recuperação do próprio piso, né? Que, inclusive, isso era um fator grave de quebras, e, portanto, quebras, o ônibus sai do sistema. Todo esse processo já foi concluído. É claro que tem um processo de manutenção, estou dizendo em investimento de recuperação. Já, esse processo, a gente, como você falou, a gente recuperou 140 estações do sistema, a quantidade que a gente tem hoje. Recuperar, eu digo, a gente tinha 40% ali, em 2021, 40% das estações fechadas, por questão de vandalismo, fechadas inativas, né? O passageiro chegava lá, a estação não tinha como estar operando. A gente recuperou e reformou todas elas. A gente mudou o modelo arquitetônico que tinha de vidro, que era muito mais suscetível a vandalismo. Hoje é um modelo em chapa de aço,
muito mais robusta, mas ainda mantendo conforto térmico e tudo mais. E além da recuperação do pavimento na Transoeste, né, que é o nosso principal corredor, são 63 quilômetros de corredor na Transoeste, que era em pavimento flexível, numa região com solo mole, solo argiloso, e hoje a gente fez hoje não, né, já há 2 anos, a gente fez a recuperação de toda a base, subbase, recuperou o pavimento. Claro, ainda tem manutenção a ser feita, mas hoje a gente já não trabalha mais em recuperação, a gente trabalha em expansão do sistema. A gente inaugurou no começo desse ano o Terminal Margaridas, que é um dos terminais de integração lá da Transbrasil, conectando o eixo de Nova Iguaçu, São João do Meriti, Belfor Roxo, e agora já está em obras o Terminal Missões, que é uma expansão do sistema da Transbrasil, conectando Magé e Duque de Caxias, né, pela Washington Luiz. Então, assim, o processo de recuperação, tanto da infraestrutura quanto da frota, renovação de frota, já foi concluída. Claro, daqui a 8 ou 10 anos a gente vai ter que recomeçar o processo de renovação de frota, mas hoje a gente trabalha com a expansão do sistema, não mais com a recuperação. A recuperação, ela se mantém e aí o vandalismo diminui a partir da eficiência do sistema? Sem dúvida, é aquela teoria das janelas quebradas, né? Quando a gente tem, quanto mais quebrado, quanto mais degradado está o sistema, mais suscetível ao vandalismo. Mas a gente ainda tem casos de vandalismo que a gente tem atuado, inclusive com tecnologia. A gente tem utilizado câmeras internas para tentar identificar padrões diferentes, né? A gente teve agora no final de semana roubo de cabo interno da fiação da sanfona, né? Ali dos chicotes dos ônibus, que é bastante perigoso. Mas a gente tem atuado tanto com tecnologia quanto com a Força Municipal, né? O BRT Segura é um dos programas que foi criado lá na época e segue até hoje atuando para a gente tentar evitar o vandalismo. Mas, sem dúvida, né, seguindo essa teoria, é visível o quanto não só o vandalismo, mas inclusive a redução de calote, de evasão tarifária. A gente vê hoje pessoas que têm condição de pagar a tarifa e antigamente entravam porque estava aberta a estação e hoje elas vão lá, fazem o pagamento, utilizam normalmente. Então a gente tem que atuar hoje num foco muito menor do que era há 4 anos atrás. Né? Em termos de... O pessoal fala muito de descarbonização. Existe algum projeto de eletrificação do corredor? Existe, a gente está agora com um plano, existe uma das linhas que a gente fez agora no começo do ano, uma demonstração de ônibus elétrico. Várias cidades já fizeram. Por exemplo, a empresa vai lá, se credencia e coloca um ônibus para vocês fazerem o teste durante um certo período. Exatamente, a gente chama todos os fabricantes de ônibus elétricos. Higer, BYD. Volvo, BYD, todos internacional, fabricação nacional, não tem restrição a isso. Basicamente para a gente averiguar o comportamento do ônibus, né? Ver consumo, autonomia, conforto térmico. Então a gente fez isso até maio, maio a gente fez todos os testes, no mínimo de 30 dias operando com cada veículo. E agora a gente está com um plano, estamos finalizando aí os estudos, para numa linha executiva que a gente opera, que é do Galeão ao Terminal Gentileza, direto, né, muito voltada ali para a recuperação do aeroporto Galeão. O passageiro consegue sair do Galeão e chegar no Terminal Gentileza em 20 minutos. De lá ele pode pegar um VLT, um ônibus normal. E hoje é um contrato de aluguel que a gente tem na MOB. A ideia é que a gente faça uma compra, uma aquisição pública de ônibus elétrico operando nessa linha. Então, seus primeiros 4 elétricos rodando na cidade do Rio de Janeiro de fato a partir da MOB Rio. E a gente sabe que caso haja a gente sabe que a introdução de um modal elétrico num sistema BRT nunca é de uma hora para outra, né? Sempre começa com 20%, 30% da frota, e aí terão 2 tecnologias diferentes, com sistemas de cargas diferentes, com autonomias diferentes, e aí o sistema operacional, de tecnologia principalmente, é fundamental nessa hora. Principalmente de planejamento, né? Inclusive a gente estava conversando com a Optibus disso. Quando você introduz a tecnologia do ônibus elétrico, você introduz um fator no teu planejamento que é a autonomia do veículo. Hoje, para mim, eu sei que o ônibus sai, né, com combustível, com tanque cheio de diesel da garagem, isso ao longo do dia não é uma preocupação da operação. Eu sei que ele vai chegar ao final do dia com o tanque ainda minimamente cheio. E quando você parte para a tecnologia do elétrico, isso se torna um componente do planejamento. Então você tem que também utilizar, não dá para fazer na mão, né? Não dá para utilizar a planilha de Excel para você planejar esse tipo de operação. Então a introdução dessa tecnologia, ela se dá aos poucos, como você falou, até porque na MOB Rio a gente renovou a frota quase de uma vez só, né? A gente, de 2022 a 2023, a gente trocou a frota toda.
Então, quando a gente começar a renovação dela daqui a 6, 8 anos, 10 anos, a gente vai acompanhar a manutenção da frota. Isso vai se dar de uma maneira gradual, mas também pode ser que a gente tenha que fazer uma troca de frota muito intensiva em pouco tempo. Então, a substituição de tecnologia impacta muito no modelo de planejamento, e aí essas ferramentas de planejamento, de tecnologia que a gente tem, vão ter que ser utilizadas para a gente manter a eficiência que a gente tem hoje. Não, e a Optibus, eu sou testemunha disso, que eu tive em Londres há uns 3 anos atrás, visitei o escritório da Optibus lá em Londres, e eles já estavam contando sobre isso, né? A diferença de gestão operacional de um veículo modo elétrico de um veículo modo diesel, né? E Londres hoje está com mais de 1.000 ônibus elétricos rodando. Sim. Ou seja, essa experiência já está acumulada, né? Exato. Então eu acho importante para vocês já terem esse acompanhamento também. E existe alguma intenção do poder público retornar às mãos da concessionária, da concessão privada? Assim, isso ainda não está... Era o planejamento à época, né? Foi feita, inclusive, a concessão, ela foi disponibilizada, foi aberta. Era o planejamento, o modelo de planejamento era esse, fazer uma intervenção temporária, né? Que fosse um processo de transição para a concessão de um novo operador. Mas os resultados que a MOB teve, inclusive a nível de eficiência, de custos e tudo mais, levaram o poder público municipal a manter a operação pela uma empresa pública. Claro que isso não é perene, mas assim, a empresa tem se mantido, o modelo de compra de frota pública, eu acho que esse é um modelo que deu muito certo para o BRT, não está sendo replicado para o Sistema Rio, porque é uma outra realidade. É outra realidade, não é tão factível, mas assim, no momento atual não é algo que está sendo discutido, uma nova concessão. Foi modelado, mas hoje precisaria remodelar, porque o próprio sistema aumentou e mudou muito, né? Cresceu muito ao longo do tempo. Bom, acho que é isso, cara. A gente tem acompanhado a experiência do Rio, a gente conversou com Maína Celidoni, que era na época secretária, falamos bastante sobre a experiência, né, o desafio que foi da recuperação do sistema, a forma como foi feita a intervenção. A gente inclusive acompanha, né, pelo Diário do Transporte, a quantidade de motoristas que é contratado, quantidade de processo, né, de seletivo de motorista que tem uma loucura, 50, 100, 150, ou seja, é um processo contínuo e constante, né? Mas é história, transporte público tem que ser levado a sério, e a palavra público muitas vezes é esquecida, né? A hora que se faz uma concessão, parece que o público vai para o ralo, né? Exato. Eu acho que a experiência do Rio pode ser padrão para muitas cidades brasileiras, ou seja, o poder público é competente, sim, ao contrário, né, do ideário aí neoliberal que fala o contrário, mas o poder público é competente. Ele é que tem que dar o padrão para que o poder, né, privado possa operar sob essa regulação. Eu acho que o exemplo do Rio está sendo espetacular nesse aspecto, principalmente na questão da separação, né, da bilhetagem com a operação. Foi a pedra fundamental, né? Essa separação da bilhetagem permitiu para a gente transparência nos dados, que permitiu inclusive a gente prefeitura, né, pagar subsídio aos operadores privados. E é isso que você falou, cada modelo tem o seu benefício, a sua dificuldade, mas o fato de estar sob uma empresa pública não é, né, esse ideário que você falou, de que uma empresa pública é naturalmente mais ineficiente. A gente vê no dia a dia que não é, a transparência que a gente tem, todas as licitações, vocês mesmos acompanham licitações, contratação de motoristas, todos os nossos processos, e em relação aos custos, né, nossos balancetes também são abertos. Então é isso, eu acho que depende muito da gestão de cada empresa, independente se ela é pública ou privada, a qualidade, o controle, o cuidado na gestão é que vão dizer se ela está sendo eficiente ou não. Perfeito, queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez e te entregar uma revista que é publicada pela ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, uma associação que existe há 49 anos, o ano que vem completa 50 anos, que sua bandeira principal é a defesa do transporte público, né? Que o fundador foi o Plínio Asman, que foi o primeiro presidente do metrô de São Paulo, né, que inaugurou a primeira linha de metrô do país, e seria interessante até, essa revista é uma revista que publica artigos técnicos, né? A gente gostaria, se você tiver sua equipe, você mesmo, artigos técnicos para a gente publicar na revista, para a gente poder, inclusive, passar essa experiência para o Brasil todo, né? Porque é uma revista que tem uma pesquisa muito grande do pessoal que faz pós-graduação, do pessoal que faz doutorado, mestrado, pessoal que faz estudos, consultorias e tal. Então seria fundamental, e fica aqui o convite público para vocês contribuírem também com conteúdo para a gente. Sem dúvida, eu agradeço o convite. Eu fiz mestrado em transporte, utilizei muito esse periódico, essa revista como
como fonte de conhecimento e, claro, agradeço o convite também para a gente participar, Por favor. entregando artigos para ela. Por Muito favor. obrigado. Tá ok, cara. Feito? Obrigado, viu? Obrigado, valeu. Podcast do Transporte.